Bem-vindo ao Mais Vôlei, por favor, um programa que visa discutir o voleibol além dos jogos. Então vamos começar falando, Cacá, do Pan-Americano masculino, que acabou agora lá em Lima, e a seleção ficou em terceiro lugar. Não foi um bom resultado, né, Vanessa? A gente esperava mais. O grupo, o Marcelo Francoviac, até fez uma declaração falando que estava satisfeito com o rendimento. É lógico que os objetivos de uma participação com um time desse são outros, né? É dar oportunidade para jogadores que não tiveram a chance de jogar, de mostrar o que tem, de poder ser aproveitado futuramente na seleção principal. Mas a verdade é que quase todos os outros times também foram com times parecidos, né? Do mesmo nível. Então o Brasil podia, eu acho que, chegar a uma final, podia brigar por uma medalha de ouro, e teve alguns problemas ali de atuação que poderiam ser contornados. Alguns jogadores ficaram abaixo do que a gente esperava. Algumas coisas podem ser tiradas de positivas, mas não tudo. E a seleção, Cacá, já começou a ter problemas ali na reta final da fase classificatória, tomou 2-0 contra os Estados Unidos, quase foi eliminada ali na primeira fase, depois foi para a semifinal contra a Cuba, não fez um bom jogo, e aí contra o Chile se recuperou e conseguiu essa medalha de bronze. Você falou que tivemos alguns pontos positivos, alguns negativos, quais foram eles? Então, eu acho que o ponto negativo foi exatamente essa falta de consistência, né? O Brasil ganhou de 3-1 do México, ganhou de 3-1 do Chile na fase classificatória. Como você comentou, quase perdeu a vaga para os Estados Unidos que tinham perdido do Chile, né? Então não é uma seleção que você fala assim, não, é Estados Unidos. Não, foi um time americano que perdeu do Chile. E uma seleção universitária, não tinha ninguém ali que era profissional. Então, tinha alguns jogadores até fizeram parte da seleção principal norte-americana, mas não em condição de titular, né? Então era um time como o do Brasil. O Brasil estava ali em igualdade de condições com todos os outros adversários. A gente poderia falar assim, mas Cuba estava com o time principal. Tudo bem, mas Cuba não tem chegado nas primeiras posições também, né, nas principais competições. Então era um time que dava para brigar. A gente até comentou na semana anterior que esse time que o Brasil levou era o time dos sonhos de muito clube da Superliga. É um ótimo time. Lucas Ló foi para o campeonato mundial, é vice-campeão mundial. Éder, campeão olímpico. Éder, campeão olímpico, veio de uma Liga das Nações. A gente teve um Thiaguinho titular do Sesc Rio na Superliga, um dos principais times do país. Exatamente. É um grupo novo? Sim, tem tudo isso para se considerar. Mas eu esperava mais, sinceramente. E o ponto positivo, na minha opinião, foi o Cadu. O Cadu foi o melhor jogador do Brasil nos 2 últimos jogos. Foi quem segurou a onda, né? Apesar de não ter uma recepção ainda um pouco confiante, mas é um jogador que vai crescer, é um jogador de 2 metros de altura, um ponteiro. Então eu acho que o ponto positivo foi esse. Apesar de, pelas características do Cadu, de não ser um ponteiro passador, eu acho que ele, no curto prazo, não vai ter muita chance na seleção adulta, porque brigar com o Leal, com o Lucarelli, é meio difícil. Então, fica esse saldo, na minha opinião. A Argentina acabou sendo a campeã, aliás, ela é tricampeã pan-americana, com um grupo liderado pelo Horácio de Leu, técnico do Campinas. Que também, como os Estados Unidos, trouxe alguns jogadores que já fizeram parte, que poderiam contribuir com a experiência, e que fez um grupo que jogou muito bem, né? Eu tive a oportunidade de assistir a semifinal e a Argentina, mesmo passando por algumas dificuldades, conseguiu se superar durante o jogo, coisa que não aconteceu com o Brasil, por exemplo, contra a Cuba. Contra a Cuba, o time foi muito mal, né? Não recebeu, os meios não jogaram, errou demais. Contra a Cuba, que é um time que normalmente erra, foram 29 erros do Brasil contra 12 de Cuba. É atípico. Normalmente, Cuba erra muito mais do que o Brasil. Normalmente é o contrário, 12 erros do Brasil e 22 de Cuba. Exatamente. Um jogo de 3 sets, errar 22 vezes. Numa semifinal. Cacá, o que eu achei uma pena, mais uma vez, é que por conta desse calendário com tantas competições e o pré-olímpico no meio, a gente teve aí um Pan-Americano esvaziado dos grandes atletas, e é sempre legal ver os grandes atletas nas Olimpíadas das Américas. A gente já teve aí edições passadas com as principais forças atuando. O handball no Pan-Americano ele é pré-olímpico. Vale a vaga para a Vale vaga, por isso que todas as seleções vão com força máxima.
Você acha que o vôlei também poderia se transformar em pré-olímpico nos Jogos Pan-Americanos? Então, o que acontece é o seguinte, a Federação Internacional de Voleibol, ela tem vários torneios, né? Então, esses torneios distribuem prêmios em dinheiro, tudo. O handebol não, o handebol tem menos torneios. Então, é interessante que um Pan-Americano sirva para o handebol como pré-olímpico. É uma competição com história, bonita? É. Mas dentro do modelo econômico e de marketing que se transformou o vôlei, ele não cabe mais, infelizmente. Cacá, eu acho que a tendência é essa. Nas próximas edições a gente continuar tendo times B, times C na competição de vôlei nos Jogos Pan-Americanos. A menos que o Brasil volte a sediar, né? Porque no Rio 2007 foi a seleção principal, né? É curioso que até a Fofão, campeã olímpica, vice-campeã mundial, ela conta que uma das maiores derrotas, uma das mais doloridas, foi a final do Pan-Americano para Cuba. Cuba com força máxima dentro do Maracanãzinho. Exatamente. Cuba defendendo que foi um absurdo. Eu lembro que eu estava lá. Eu imagino a frustração da torcida e das jogadoras após aquele jogo. Aliás, a gente está falando do feminino, então vamos começar falando do Pan-Americano feminino. A gente teve aí o Zé Roberto finalmente liberou essa lista, liberou a lista depois que a seleção conseguiu a classificação para as Olimpíadas de Tóquio. Então a gente vai ter lá em Lima, Cacá, as levantadoras Macris e Juma, como a gente já tinha adiantado. Opostas Lorene e Paula Borgo, mais uma vez as duas disputando essa posição. Centrais Mara, Maiane e Lara. As pontas Tainara, Júlia, Lara e Mayra. E líbero Natinha. A gente tem um time muito jovem. Muito jovem e com uma fragilidade ali nas pontas, né? São jogadoras com potencial, que podem aproveitar a oportunidade, mas não tem a tarimba para segurar um jogo mais difícil, que talvez possa surgir aí no caminho das brasileiras. Esse pilar aí de experiência, de qualidade técnica, vai ficar com Mara, Macris e Lorene, que foram três jogadoras que foram muito bem nesse começo de temporada. E jogadoras que acabaram de chegar à seleção adulta, a gente está falando já de experiência para o Pan-Americano. Exatamente, olha que ponto a gente chegou, né? E o Zé Roberto, Cacá, vai estar lá, ele acabou de conseguir a classificação com a seleção para as Olimpíadas de Tóquio, ele já embarcou para Lima, ele vai estar lá comandando essa seleção mesclada, a seleção C do Brasil. E o Brasil está no grupo de Porto Rico, Argentina e Estados Unidos. Porto Rico e Argentina vão com os times que disputaram o pré-olímpico agora. Um grupo dificílimo, dificílimo. O Brasil tem chance de avançar às semifinais, como também pode ficar fora das semifinais. É um grupo que a gente não sabe como vai se comportar diante de adversários que têm peças boas, né? Jogadoras experientes, jogadoras que podem decidir uma partida e vai ficar a expectativa aí. Essas meninas elas estão treinando em Saquarema há 2 meses, algumas delas participaram e a Júlia e a Tainara vieram no Campeonato Mundial Sub-21. É um time bom, sem dúvida é um time bom, mas um time jovem que ainda não foi testado, não foi colocado à prova e pode encontrar adversários que já têm um pouquinho mais de bagagem. E no outro grupo a gente vai ter Peru, República Dominicana, Canadá e Colômbia. Peru também vindo com sua força máxima. E o Canadá vindo também do pré-olímpico, a República Dominicana, a Colômbia muito bem treinada pelo Rizola. Também um grupo dificílimo, não dá para cravar quem vai se classificar não. Aliás, não dá nem para cravar o campeão, né, Cacá? Não, muito longe disso. Vamos ter aí uma disputa bem equilibrada. Então, na próxima edição do Mais Vôlei, por favor, a gente vai trazer os resultados do Pan-Americano, fazer as análises. E você comentou, Cacá, sobre o masculino, que você achou o resultado um pouco aquém da expectativa. Essa seleção feminina tão jovem, tão mesclada, chegar a uma semifinal, de repente, seria o grande prêmio delas? Eu acho que sim, não dá para esperar um caminhão passando por cima das adversárias. Mas se o Brasil chegar à semifinal, já é um grande resultado. Uma disputa por medalha, quem sabe, né, Cacá? Enquanto esse time bem jovem disputa o Pan-Americano de Lima, o adulto agora começa a se concentrar para o Campeonato Sul-Americano e depois para a Copa do Mundo. O Sul-Americano, Cacá, vai ser disputado entre 28 de agosto e 1º de setembro, também no Peru. E o masculino entre 10 e 14 de setembro em Santiago, no Chile. Tá fácil a agenda do atleta, não? Complicado, né? É um campeonato atrás do outro. Você acha que para o Sul-Americano a seleção deveria ir com o time principal? Então, tem o negócio da tradição, Vanessa. O Zé Roberto está saindo da seleção depois de Tóquio e ele não vai querer ser o técnico que perdeu um Sul-Americano depois que a gente reconquistou a hegemonia. E depois do Sul-Americano, Cacá, ainda falando de agenda, Copa do Mundo,
que aí encerra mesmo a temporada de seleções este ano, antes do ano olímpico. E aí a Copa do Mundo também fica aquela dúvida, será que as seleções vão com força máxima porque elas já conquistaram a vaga via pré-olímpico? Você levantou um ponto interessantíssimo na nossa conversa antes do programa, que é o ranking da Federação Internacional. E esse ranking define grupos do Mundial, da Olimpíada. Então talvez, Vanessa, você tem razão nisso, as equipes pensem diferente e vão à Copa do Mundo com equipes melhores. E esse ranking também, Cacá, ele define os pré-olímpicos continentais. As seleções participantes vão ser definidas por ranking. Então era isso, gente. Hoje nós falamos aqui sobre pré-olímpico feminino, pré-olímpico masculino, edição masculina e feminina dos Jogos Pan-Americanos. Demos uma pincelada também sul-americano, Copa do Mundo. E todas essas discussões vão estar aqui na nossa playlist do programa 5 do Mais Vôlei, por favor. Muito obrigada por vocês estarem de novo com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.